E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Vamos abrir o capô do computador para entender o cérebro da máquina, o processador. Mais especificamente, a gente vai decifrar a língua que ele fala, a tal da arquitetura do conjunto de instruções. Bora lá? Para guiar essa nossa conversa, vamos usar uma analogia que ajuda bastante. Vamos imaginar que a CPU, a unidade central de processamento, é um chefe de cozinha daqueles bem famosos. E todo grande chefe precisa do quê? De um livro de receitas, claro. Bom, a arquitetura do conjunto de instruções, ou AISA, é exatamente isso. O livro de receitas super detalhado que diz cada passo, cada operação que o nosso chefe CPU pode fazer. E nesta nossa análise, a gente vai folhear esse livro de receitas juntos. Primeiro, vamos entender o que é o tal do ISA. Depois, a gente vê como as receitas são escritas, como os ingredientes ficam organizados na memória, um jeito bem curioso de ler os rótulos, as diferentes formas que o chefe tem para pegar esses ingredientes, e por fim, a gente dá uma olhada na planta baixa da cozinha toda. Ok, vamos começar pelo básico do básico. O que é, afinal, essa tal de arquitetura do conjunto de instruções? De um jeito bem simples, ela é a ponte. É a interface fundamental que conecta o software, os programas que a gente usa, e o hardware, a parte física que faz tudo acontecer. O ISA é, na prática, o vocabulário completo do processador. É ele que define cada comando que o hardware consegue entender, tipo somar, subtrair, mover um dado de um lugar para o outro. E também especifica as ferramentas de trabalho, como os registradores e os tipos de dados que ele consegue manipular. É como se fosse o contrato sagrado entre quem programa e o chip de silício. Uma das primeiras, e talvez uma das mais importantes decisões quando se projeta um processador, é como escrever as instruções, ou seja, as nossas receitas. Será que todas devem ter o mesmo tamanho, tipo cartões padronizados? Ou elas podem variar, como se fossem anotações em papéis de tamanhos diferentes? E isso nos joga direto no meio de um debate clássico, RISC contra CISC. A filosofia RISC, de tamanho fixo, é como ter receitas curtinhas e padronizadas. Cada uma faz pouco, mas é super rápida e muito fácil para o hardware de codificar. O resultado é velocidade e eficiência de energia. Já a filosofia CISC, de tamanho variável, permite umas receitas bem complexas, que fazem várias coisas de uma vez só. Isso é ótimo para economizar espaço na memória, mas exige um hardware bem mais sofisticado para conseguir entender cada comando. Certo, o nosso chefe já tem as receitas. Mas e os ingredientes? Onde ficam os dados? Bom, eles ficam na memória, que funciona como uma despensa gigante. E como em qualquer despensa que se preze, ela precisa de um sistema de organização, senão o chefe nunca vai achar nada rápido, né? Essa organização tem 3 regras básicas. Primeira, cada ingrediente, ou byte, tem um endereço único, tipo um número de uma prateleira. Segunda, o alinhamento de dados, que é basicamente para garantir que pacotes maiores de ingredientes sejam fáceis de pegar de uma vez só. E por último, o tal do endianness, que define como os ingredientes são organizados dentro de cada pacote. E é nesse último que a gente vai focar agora. Endianness parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Pense em como a gente lê um rótulo. Em português, é da esquerda para a direita, certo? Mas se um número no computador for um rótulo com várias partes, em que ordem ele é lido? A questão toda é essa aqui. Se a gente tem um número de 32 bits, que é feito de 4 bytes, como o número hexadecimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na hora de guardar na memória, quem vem primeiro? O byte 12 ou o byte 78? E olha só, essa tabela mostra a diferença perfeitamente. O Big Ending, que para nós é o mais intuitivo, armazena o byte mais importante primeiro, o Big End, no primeiro endereço disponível. Já o Little Ending, que é usado nas arquiteturas que dominam o mercado, tipo o x86 e RISC-V, faz o contrário. Ele guarda o byte menos importante, o Little End, primeiro. É como começar a ler o número de trás para frente. E não tem o jeito certo ou errado, viu? Cada estilo tem suas vantagens. O Big Endian é mais lógico para comparar textos e para nós humanos lermos. O Little Endian, por outro lado, simplifica algumas contas. O ponto-chave aqui é que essa diferença vira um problemão quando sistemas com endianness diferentes precisam conversar. É literalmente como tentar ler um texto que foi escrito de trás para frente. Beleza, já sabemos onde os ingredientes estão. Mas como é que a receita diz para o chefe exatamente como pegar cada um deles? É aí que entram os modos de endereçamento. São basicamente as diferentes maneiras de especificar onde um dado está. Aqui a gente tem um resumão dos modos mais comuns. Cada um é uma troca. O modo imediato é super rápido, porque o dado já está na própria instrução, mas o valor não pode ser muito grande. O modo direto é simples, mas limita o alcance.
Já uns modos mais complexos, como o de deslocamento, dão uma flexibilidade enorme, mas claro, com um custo de maior complexidade. Voltando para o nosso chefe, fica fácil de entender. O modo imediato é quando a receita diz use 10 gramas de açúcar. O valor está ali, na cara. O modo direto é pegue o pote da prateleira número 5. Simples assim. Já o indireto é um pouco mais enrolado. Vá até a prateleira 5, lá você vai achar um bilhete que te diz a prateleira de verdade onde está o pote. Dá mais trabalho? Dá, mas permite que o chefe alcance qualquer lugar da despensa. E para fechar, vamos dar um passo para trás e olhar a planta baixa da cozinha inteira. A grande decisão de arquitetura aqui é a seguinte: a gente deve guardar as receitas, que são as instruções, e os ingredientes, que são os dados, na mesma despensa? Ou é melhor ter dispensas separadas? O modelo de von Neumann, que é a base de praticamente todo o computador hoje em dia, propõe uma única e grande memória compartilhada. Nela, dados e instruções moram juntos, lado a lado. É uma solução simples, flexível e bem eficiente. Esse conceito de programa armazenado foi uma verdadeira revolução. Foi o que tornou possível máquinas como o UNIVAC One, um dos pioneiros da computação comercial. A simples ideia de que instruções podiam ser tratadas como dados abriu um mundo de possibilidades. A alternativa é a arquitetura de Harvard. Aqui, a gente tem duas dispensas separadas fisicamente, uma só para instruções e outra só para dados. Historicamente, era assim que funcionavam máquinas como a Mark I, lá em Harvard. A grande vantagem, em teoria, é poder acessar as duas coisas ao mesmo tempo. E agora vem o pulo do gato. Os processadores modernos não escolhem um lado. Eles pegam o melhor dos dois mundos. A memória principal é unificada, no estilo von Neumann. Mas lá dentro do processador, os caches, que são umas memórias de bolso ultra rápidas, são separados para dados e instruções. Uma ideia emprestada de Harvard para espremer o máximo de performance. Essa citação do C. Gordon Bell, um dos grandes pioneiros da arquitetura de computadores, resume bem o peso dessas decisões. Escolher quantos bits usar para endereçar a memória pode definir o futuro e a vida útil de uma arquitetura inteira. Errar nisso é um problema que é quase impossível de consertar depois. E tudo isso nos traz para o futuro. As decisões que a gente viu aqui, formato de instrução, NDNs, modos de endereçamento, continuam sendo tomadas hoje. E com o surgimento de arquiteturas abertas como o RISC-V, a chance de projetar o cérebro dos computadores de amanhã não está mais nas mãos de poucas empresas. A pergunta que fica no ar é: o que a próxima geração de arquitetos vai criar? Obrigado pela companhia.